nós estamos falando aquilo que eu dei o nome de série Em Busca da Maturidade, e nós falamos, né, um pouco sobre conhecermos a nós mesmos, entendendo quem somos, para então amadurecermos. E aí falamos um pouco sobre a Bíblia, a transformação da mente, falamos então um pouco sobre a questão da vida devocional como sendo algo importante para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Falamos sobre oração e leitura bíblica. E nesse momento, hoje, eu quero. Foi o último assunto, a gente falou um pouco sobre a leitura bíblica, né? Como fazer, como proceder, um pouco sobre esse momento de devocional, dando algumas instruções. Mas eu quero exatamente nessa nova, um novo capítulo, vamos dizer assim, dessa série Em Busca da Maturidade, falar sobre o que a Bíblia chama de maturidade cristã. O que na Bíblia nós encontramos como aquele princípio, aquele alvo a ser alcançado como maturidade cristã, o que é ser uma pessoa verdadeiramente madura. Nós temos pelo menos 4 passagens dentro do Novo Testamento em que há uma associação entre essas duas palavras gregas, teleios, que é maduro, e népios, que é criança. Perdão. Então, nós temos no Novo Testamento pelo menos 4 passagens bíblicas que fazem menção e que essas passagens elas nos fornecem, elas proporcionam para a gente um contraste claro e marcante, né? Do que é ser maduro espiritualmente na vida cristã e o que a Bíblia fala que é ser criança, que ser infantil, né? Imaturo na questão da nossa vida cristã. E o interessante, e eu quero deixar claro antes da gente entrar nos textos, é que o contraste entre essas duas palavras, ela não deve ser interpretada como o bom versus o mal, ou seja, né? Maduro com o infantil, não, a gente não deve pensar assim, é o bom contra o mal, né? O melhor contra o pior. Não, não. Porque olha só, quando nós olhamos para a nossa própria vida cristã, nós vamos entender o seguinte, que cada um de nós, mesmo depois de sermos salvos em Jesus Cristo, nós passamos por um período de infância espiritual. Todos nós passamos por isso, né? E sem mencionar também, sem a gente pensar também que, mesmo depois de a gente ter muitos anos na vida e na prática cristã, mesmo depois da gente dizer assim, eu já até amadureci espiritualmente, nós muitas vezes agimos de forma imatura em algumas áreas, em alguns momentos. Não é verdade? Todos nós. Não há aquela pessoa que, por mais que tenha até uma maturidade cristã, que tenha uma vivência cristã, em determinado momento ele age infantilmente, ele, né, tem uma atitude que não condiz com a espiritualidade, com a experiência, com o tempo de vida cristã, com nada daquilo. Ou seja, nós, mesmo sendo pessoas adultas e maduras, às vezes a gente ainda tem uma atitude infantil. E isso a gente pode ver que isso acontece na nossa vida pessoal também. Mesmo eu sendo um homem casado, né, vou fazer agora 30, 32 anos de casado, agora em julho, tendo uma experiência conjugal, amando a minha esposa. Eu mesmo, assim, em determinado momento, posso agir de uma forma imatura, infantil, posso ter uma reação que não condiz com a minha idade, com o tempo de casamento. Por quê? Porque nós somos humanos, sabe? Eu sempre gosto de destacar isso. Então, é por isso que aqui a gente vai falar sobre maturidade e infantilidade, não contrastando e pensando o bom contra o mal, mas sim como um alvo a ser alcançado. Essa é a ideia. A maturidade é um objetivo das nossas vidas. Sermos maduros espiritualmente é algo que nós devemos perseguir, que nós devemos lutar, que nós devemos nos esforçar para alcançarmos essa maturidade, né? Essa maturidade, esse trabalho do Senhor em nós,
essa santificação, ela vai ocorrer em nós enquanto nós estivermos no Senhor, enquanto nós estivermos vivos aqui. Nenhum de nós, eu costumo dizer isso, nenhum de nós é obra completa. Nenhum de nós é obra completa. Nenhum de nós podemos bater no peito e dizer o seguinte: não, tudo que o Senhor tinha para realizar na minha vida, ele já realizou. Tudo aquilo que eu devia viver, experimentar e ser na minha vida cristã, eu já sou. Não é assim. Nós sabemos que nós somos incompletos. Nós sabemos que nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir e amadurecer cada vez mais, né? Isso a gente pode dar vários nomes, mas eu chamo também de santificação. Nós precisamos ser santificados a cada dia. E o interessante é que, ao estudarmos essas passagens, esses textos bíblicos, nós devemos entender o seguinte, que eu não posso continuar sendo uma pessoa imatura. Essa é a ideia. Sabe? O que nós podemos e devemos chegar à conclusão é o seguinte: poxa, eu me reconheço, eu vejo que eu sou imaturo. Tá, mas você vai aceitar isso? Você vai continuar assim? Você vai aceitar essa ideia? Todos nós, em todas as nossas áreas de vida, nós queremos progredir, nós queremos amadurecer, seja profissionalmente, seja, né, emocionalmente, e, tudo a gente quer evoluir. E espiritualmente também nós devemos entender isso, né? Mas, infelizmente, amados, nós sabemos o seguinte, que o cristianismo que nós vemos hoje as pessoas vivendo, ela é caracterizada, ele é muito caracterizado por uma imaturidade espiritual muito grande. As pessoas, elas têm tempo de igreja, elas têm muito tempo de vivência religiosa, elas têm tempo que nascem na igreja, crescem na igreja, vivem uma vida de igreja, mas isso também não quer dizer que elas sejam pessoas maduras espiritualmente. E hoje a gente vê realmente um declínio nessa questão de maturidade. Porque, por que eu falo esse declínio? Porque nós vemos tantas heresias, tantos pensamentos tolos, sabe? Tantas ideias bobas, ideias infantis que surgem e logo ganham uma gama de adeptos, logo ganha no meio da igreja um número imenso de pessoas que aderem àquelas ideias, por mais infantis que sejam, por mais tolas que sejam, as pessoas e pegam aquilo como verdades absolutas. Por quê? Porque não tem maturidade para discernir aquilo que a Bíblia diz, aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, aquilo que é a vivência e a prática da vida cristã. Então, essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Infelizmente, eu vejo hoje, nós temos muitas palavras, nós temos muitos estudos, eu acho que nós nunca tivemos tanto acesso à informação bíblica como nós temos hoje, no mundo. No mundo. Por exemplo, no Instagram, quando você abre o Instagram, você pode sentir-se motivado de tanto versículo que você lê que os outros postam. Não é verdade? É um versículo atrás do outro, é uma mensagem atrás da outra, é uma palavra de motivação, é uma palavra de exortação, não é só motivacional, não. De exortação, são tantas coisas. E às vezes as pessoas vivem disso. São cristãos de mensagens soltas, sabe? De mensagens, que legal que fulano falou isso. Replicam aquilo, compartilham aquilo, mas aquilo não é parte da vida delas. Então, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, há quanto tempo você conhece a Cristo como Senhor da sua vida e seu Salvador? Tem muito tempo? Aí eu pergunto ainda, e depois de muito tempo, você continua ainda vivendo aquelas dúvidas, aqueles receios espirituais que você tinha lá no início da sua vida cristã? Você cresceu, sabe? Nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos compreender que a maturidade cristã é algo que nós devemos buscar para as nossas vidas, para atingirmos o padrão e sermos quem Deus quer
que nós sejamos. Então, nós vamos ler esses versículos bíblicos que eu falei. Né? No Novo Testamento, a gente vai falar sobre esses 4 versículos, esses 4 textos bíblicos, não versículos, 4 textos bíblicos que fazem um contraste entre bebês espirituais e adultos espirituais. Então, a gente vai ler e depois a gente vai dissecar esses textos. Nós vamos abordá-los para que a gente entenda o que os autores quiseram dizer, ou o autor quis dizer, com aquilo que ele estava falando aqui. Primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 4. Diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Esse é o primeiro texto. Palavras duras aqui, hein? Olha, vocês são carnais, e eu quis falar com vocês, vocês são carnais porque vocês agem como crianças. Então, aqui nós vemos uma distinção muito séria. A primeira coisa, só para a gente já começar a ver, pessoas que agem carnalmente, ele fala que são crianças infantis na vida espiritual. E ele fala, eu não pude dar alimento sólido para vocês, porque vocês não tinham condição de recebê-los. E aí ele vai mais, e vocês ainda não podem. Então, esse é o primeiro texto. Segundo texto, Hebreus 5, 13 e 14. Diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu vou repetir esse texto, que ele é muito importante. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, nós vamos dissecar isso ainda, mas só aqui para a gente poder pensar. Olha o que ele está falando, que aquele que se alimenta de leite é criança. Né? E o alimento sólido é o adulto quem come. Então, ele vira e fala o seguinte, que o alimento sólido só pode ser dado para aquele que realmente tem uma constância na vida, que sabe o que é. E ele fala que tem experiência no ensino da justiça. Né? E eu acho muito interessante que ele mostra aqui, nós vamos ver isso em Hebreus, ele fala quem são os adultos. Quem são os adultos? Quem são os adultos? São aqueles que sabem discernir, que sabem separar o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o que é errado e o que é certo. Aí, sobre isso, eu faço só uma pergunta. Criança, eles decidem o que é certo ou errado, ou eles têm que ter regras para obedecer o que é certo, evitando o errado? Nós sabemos que as crianças precisam de regras, não é verdade? Elas precisam de regras, porque elas não sabem discernir o que é certo e o que é errado. Então, elas precisam de regras para elas obedecerem e aprenderem o quê? Se você sai dessa regra, isso é errado. Tanto que no Brasil, a gente sempre fala isso, a primeira palavra que uma criança aprende é não. É não. Porque tudo que ele vai fazer, se ele está fazendo certo, ninguém fica falando sim, sim, não. Se ele está fazendo certo, está fazendo certo, vai fazendo. Mas se ele vai fazer alguma coisa errada, a gente, não, não pode, não pode. Aí ele vai fazer, ele vai mexer onde ele pode, no brinquedo dele, a gente fica quieto. Mas se ele vai mexer numa planta da mãe, não, não pode, não pode. A gente faz assim com a mãozinha, faz assim com a cabeça e fala não.
né? Todos os gestos a gente põe para eles. O interessante é que daqui a pouco a criança, quando ela vai fazer alguma coisa que ela ouviu que não, ela faz assim, não, não. É a primeira palavra praticamente que ela aprende, não. Por quê? A criança precisa de regras, né? Agora, depois que ela cresce, ela ainda precisa de regras ou ela tem que saber o que é certo e errado? Olha, só para a gente pensar um pouquinho. E aí nós vamos ver, dentro da nossa vida cristã, se nós somos bebês ou somos adultos. Aqui ele dá uma ideia do que é ser adulto. Adulto é alguém que não precisa de um pastor, de uma igreja, de uma denominação, dizendo o que é certo ou errado para ele. Só para vocês verem como é que a coisa vai. Vamos ler o terceiro texto. Eu não quero dissecar o texto, hein? Isso aqui é só um aperitivo. Vamos lá para o terceiro texto. Efésios, capítulo 4, versos 13 a 14. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado e para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha aqui, mais uma vez, falando que o alvo de Deus é que nós conheçamos a Cristo e sejamos maduros, atingindo o quê? A estatura de Cristo, que nos tornemos semelhantes a Cristo, né? Então ele fala que nós não sejamos como crianças. A criança ela vai levada por qualquer conversa, né? Eu lembro eu tinha uma sobrinha, a minha filha, a minha sobrinha é 11 meses mais velha do que a minha filha. E a minha sobrinha era filha do meu irmão com a irmã da Elisângela, então era tudo muito próximo, né? E eu lembro que eu fazia uma brincadeira com elas que era super interessante. Eu sempre quis dar uma de mágico. E às vezes a minha cunhada, ela estava trabalhando e a Amanda, minha sobrinha, ficava na minha casa junto com a minha filha Ellen. E quando eu sabia que a Rita estava para chegar, eu virava e falava assim para Ellen e para Amanda: poxa vida, a Rita precisa chegar logo em casa, né? E às vezes a Rita, eu já via a Rita ali pertinho, assim, já chegando, e eu pedia para ela esperar. Aí elas, a Amanda falava, eu quero que a mamãe chegue, a minha filha, a titia tem que chegar. Falei, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mágica. Eu vou fazer uma mágica. Aí eu pegava a toalha, eu botava assim na frente das duas e falava assim, vou fazer aqui uma mágica. Abacadabra, Rita, apareça aqui agora. Aí tirava, a Rita vinha se escondia atrás da toalha, né? E eu tirava a toalha, a Rita, como eu vim parar aqui? Eu estava em tal lugar e vim parar aqui. As meninas ficavam encantadas, porque eu era o mágico, né? Aí eu lembro um dia que a minha sobrinha, lá no sítio da minha mãe, ela perdeu um soldadinho de chumbo que ela tinha. Todo mundo procurando no areial, que é onde o pessoal jogava vôlei lá. Aí ela virou e falou assim, gente, não precisa se preocupar, não. Meu tio Elcio está chegando, ele é mágico, e ele vai fazer aparecer o soldadinho. Quando eu cheguei, estava todo mundo rindo e falando, agora eu quero ver você fazer a mágica. Gente, vocês não vão acreditar. Eles foram almoçar, eu caí naquele areal até achar o soldadinho de chumbo. Eu revirei o lugar e achei. Minha filha deu uma trabalho, mas eu achei. Aí, quando eu cheguei, desse tamanhozinho, pequenininho mesmo. Aí eu cheguei, fui comer, e ela tá, tio, cadê meu soldadinho de chumbo? Cadê meu soldadinho de chumbo? Aí eu virei, peraí, vamos ver aqui. Perdeu naquele real, vai usar muita força para fazer aparecer. Aí eu botei ele no meio da mão e falei, soldadinho de chumbo. Então, apareceu, pronto. Me tornei o... Aí aconteceu uma outra situação. Ela perdeu um brinco de ouro, não, um anel de ouro. Perdeu um anel de ouro que ela tinha. Aí, quando ela perdeu o anel, ela virou e falou assim, não se preocupem, tio Elcio vai vir e vai fazer aparecer o anel. Aí, Elisângela, minha esposa, virou e falou assim, Elcio, você não vai comprar um anel para dar para ela.
para manter a sua fama de mágico, não. Mas o que eu quero dizer com isso, estou contando toda essa história aqui só para mostrar o seguinte, como é fácil iludir uma criança. Eram brincadeiras, não era uma mentira, era uma brincadeira que a gente chamava de mágica, né? Mas era só uma brincadeira para alegrar, para tornar. Mas elas tinham aquilo como sendo real, como sendo verdadeiro. E a Bíblia fala aqui que, pela esperteza de homens que induzem ao erro, as pessoas são levadas para um lado e para o outro como uma criança. Assim como eu fazia com a minha filha e a minha sobrinha. Eu levava elas a acreditarem numa coisa, simplesmente brincando, né? Fazendo um truque. Isso é para mostrar, irmãos, como é fácil, às vezes, iludir pessoas espiritualmente. Terceiro, o último texto que a gente quer ler, 1 Coríntios 14, 20. Diz assim, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Olha o que ele está falando. Deixem de pensar como crianças. Ou seja, em relação ao mal, que nós sejamos crianças. Em que sentido? Puras. A criança é pura em relação ao mal. A gente, né? A gente sabe que a criança não tem essa maldade. Ela fala as coisas sem nenhuma maldade. Por quê? Porque está ali nela. É natural dela. Até a maldade natural que ela tem é muito natural, não é uma coisa que ela ficou maquinando ali, como que eu posso fazer isso. Não, não é assim, né? Então, uma criança, se alguém pega o brinquedo dela, ela empurra, é uma coisa ruim, né? Mas ela não maquinou aquilo, é quase uma reação instintiva, é a natureza dela ali. Então, isso acontece. Então, aqui o escritor falando, né? Olha, quanto ao mal, nós devemos ser como crianças, ou seja, puras como uma criança. Mas quanto aos pensamentos, quanto àquilo que eu penso, quanto àquilo que eu maquino, quanto àquilo que eu alimento o meu coração, isso eu tenho que ser como um adulto. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que saber o que eu estou pensando. Então, amados, olha só. Nós vemos esses 4 textos aqui que falam bem categoricamente e mostram uma distinção entre o que é ser bebê espiritual, criança espiritual, infantil espiritualmente e adulto, maduro, crescido espiritualmente. Então, antes de nós olharmos bem de perto esses textos, eu quero observar com vocês o seguinte, como eles ilustram esse forte contraste entre maturidade e a imaturidade espiritual, né? Como que nós podemos pensar nisso? Então, a primeira coisa que a gente pode perguntar é o seguinte, como alguém pode deixar de ser um bebê espiritual e crescer espiritualmente? Antes da gente olhar os textos, eu estou fazendo essa pergunta, porque a gente vai dar alguma resposta bíblica aqui, que a gente vai ver o caminho para isso acontecer. Como que nós podemos deixar de sermos bebês espirituais e crescermos, e sermos pessoas maduras? Como nós podemos deixar de ser crianças e passarmos a sermos pessoas maduras? Primeira resposta para isso é simples. Está lá em Romanos, capítulo 12, perdão, versos 1 e 2, que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos entender é o seguinte: como é que eu me torno um adulto na minha vida? Como é que eu deixo de ser o Elcio criança, o Elcio bebê, o Elcio depois junior, o Elcio pré-adolescente, o Elcio adolescente, o Elcio jovem, e passar a ser o Elcio adulto, né? E depois do Elcio adulto é o Elcio velho. Como é que eu faço? Como é que eu cheguei já nesse estado, né? Como é que eu cresci tanto? Simplesmente o seguinte, amados, eu mudei a forma de pensar. A minha maturidade é um resultado daquilo que eu penso, daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento, e principalmente como eu raciocínio em relação às coisas. Quando eu era
Vou botar aqui, quando eu era adolescente, eu pensava sobre o relacionamento de namoro e casamento de uma forma. A minha mente era de uma forma. Depois, quando eu era mais jovem, eu evoluí um pouco mais. Hoje, que eu sou adulto e casado, como eu falei, fazer 32 anos de casado, a minha mente é outra em relação até o início do meu casamento. Eu amadureci, eu penso de maneira diferente. Ou seja, aquilo que a gente cresce quando a forma de pensar muda. Quando a forma de pensar muda. Então, nós podemos entender o seguinte, que crescimento espiritual ocorre, a maturidade espiritual ocorre, quando o cristão é transformado na renovação, pela renovação da sua mente. Ou seja, quando eu começo a pensar diferente do que eu pensava, quando eu começo a aprender e a entender que a minha mente ela é renovada por aquilo que eu estou aprendendo. E essa renovação da mente, amados, ela não vai acontecer, ela não tem como acontecer em nós se não for pela palavra de Deus. Olha como é que a gente vê o ciclo se fechando. Lembra que nós acabamos de falar que crescimento tem a ver com devocional, com vida com Deus, intimidade com Deus. Aí nós falamos sobre oração e falamos também sobre a leitura bíblica, a importância de estudarmos e lermos a Bíblia, de fazermos e termos esse contato com Deus para, primeiro, intimidade e aprendermos e sermos acrescidos. E é exatamente isso. Sabe, amados, nós vamos nos tornar e ter a nossa mente transformada à medida em que nós aprendemos dessa palavra e a obedecemos. Então, fatalmente, isso traz maturidade e traz crescimento. Olha só, a Bíblia fala sobre ela mesma, em Hebreus 4, versículo 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra tem poder, né? Ela tem o poder, uma vez que ela é viva e eficaz, de nos transformar da idade infantil para a idade adulta. Ela transforma, ela vai nos fazendo, acrescentando as nossas vidas de tal forma que nós vamos crescendo e deixando de sermos infantis, bebês, e passamos a sermos quem? Adultos espiritualmente. E isso acontece na proporção que nós permitimos que a nossa mente seja renovada por essa palavra. Porque, veja bem, não é apenas ler a palavra, não é apenas estudar a palavra por estudar. Não, essa palavra ela tem que ter efeito em nós. Ela é viva e eficaz para fazer o quê? Para transformar as nossas vidas. Se nós deixamos que ela efetue isso em nós. Se nós permitimos que essa palavra haja em nossas vidas para isso. Portanto, a renovação e a transformação são equivalentes a conhecer e obedecer à palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é o seguinte: como que nós podemos deixar de sermos bebês, de sermos infantis espiritualmente e passarmos a sermos adultos? Deixando-nos transformar pela palavra, conhecendo essa palavra e deixando que ela haja em nossas vidas. E como é que a gente permite isso? Obedecendo, praticando o que a palavra de Deus diz. Em 2 Coríntios 10, 5, diz assim: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, nós, de alguma forma, vamos impedir que essa palavra efetue em nós à medida que nós não pensamos, não meditamos e não levamos e não submetemos o nosso pensamento àquilo que Cristo está nos ensinando. Ou seja, nós temos que permanecer naquilo que nós estamos aprendendo. Então, a nossa mente tem que se encher das coisas da palavra. Paulo fala, lá em Filipenses,
tudo que é bom, tudo que é agradável, se algum louvor existe, se alguma virtude tem, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quanto mais eu me alimento disso, quanto mais eu alimento a minha mente disso, quanto mais eu pratico isso, mais maduro eu vou me tornar. Então, amados, num exame mais profundo dessas passagens que contrastam adultos e bebês, nós vamos analisar alguns indicadores que estão ali identificados, algumas coisas que estão ali reveladas para nós, que caracterizam exatamente esse ponto, a nossa disposição de vivermos a palavra, o que a palavra de Deus diz, ou a nossa disposição de simplesmente sermos ouvintes e não praticarmos isso. Quer ver? Olha só. Primeira passagem que nós vamos ver aqui, olha, 3 características de um bebê espiritual, de uma criança espiritualmente falando. Então, nós vamos fazer agora uma exegese, né, aqui desses trechos específicos que nós lemos para a gente ver. Primeira coisa, 1 Coríntios 3:1. Bebês não ouvem. Bebês não ouvem. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. É interessante isso. Você quer enxergar e logo ver alguém que não é maduro espiritualmente, é quando essa pessoa não ouve o outro. Ela não consegue escutar as pessoas. Ela é tão cheia de si, ela se acha tão autossuficiente, ela se acha tão madura que ela acha que ela não precisa ouvir outras pessoas, que ela não precisa aprender, que ela não precisa participar daquilo que os outros estão falando e estar atentos àquilo que o outro está falando, né? O interessante é que Paulo usa aqui a palavra irmãos. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais. Ele não está aqui, né, denotando ou dizendo o seguinte: olha, que vocês não são cristãos na igreja, que vocês não são crentes. Ele falou: vocês são irmãos. Vocês são irmãos. Só que vocês são irmãos que não são espirituais. Vocês são bebês, vocês são infantis. E uma pessoa infantil é aquela que não consegue ouvir, que não consegue entender um pensamento ou uma ideia até diferente da dele, que vai acrescentar, que vai trazer para ele algo que ele necessita para o seu crescimento. O interessante aqui que nós vemos em Paulo é que a questão, mesmo que ele está falando para salvos, ele não podia usar um tipo de comunicação para cristãos maduros. Ele não poderia falar com aqueles crentes como ele falaria com os discípulos, com os apóstolos. Ele tinha que falar com aqueles cristãos, com aqueles irmãos, como se eles fossem bebês. Para quê? Para não perdê-los, para não machucá-los, para não ofendê-los, para que eles não se sentissem rancorosos, magoados. Isso é muito forte na igreja. Hoje, por exemplo, nós vemos uma tendência muito grande. A gente até brinca, alguns pastores e em alguns momentos a gente fala, nós temos uma geração muito grande na igreja de dodóis, crentes dodóis, que você não pode falar nada contrário àquilo que ele pensa, ou àquilo que ele deseja, ou àquilo que ele tem como verdade, que ele logo se ofende, ele sai da igreja, ele fica chateado, ele fica magoado, ele fica todo emburrado, ele faz pirraça, age igual uma criança, age como uma criança. Então, amados, nós precisamos entender isso, que quando nós amadurecemos, nós temos que aprender também a ouvir como adultos. E o que é ouvir como adultos? É saber ouvir o que a pessoa está falando e discernir o que ele está falando de bom, de ruim, o que serve para mim, o que não serve, o que eu posso aproveitar, o que eu não posso aproveitar. Paulo fala assim: ouçam todas as coisas, retenha o que é bom e o que não é bom joga fora. O que não é bom joga fora. Ele não fala para você ouvir tudo e aproveitar tudo. Como ele fala também para você não ouvir. Tem muita gente que fala: eu não ouço isso, eu não ouço aquilo, eu não. Se está falando sobre isso, se é um filme eu não vejo, se é alguma coisa eu não. Por quê? Porque não, mas você pode ver, desde que você tenha maturidade para discernir o que é certo e o que é errado, desde que você saiba reter o que é bom
e o que não é bom você jogar fora. Então, sabe, é interessante que as Escrituras elas nos ensinam, ela nos capacita a entendermos essas coisas, especialmente naquilo que é as questões da fé. Nós vamos saber discernir o que é certo e errado, e nós vamos ser maduros espiritualmente quando nós aprendemos a ouvir. E, infelizmente, alguém que é infantil espiritualmente, ele não sabe ouvir. Né? Assim, quando alguém se diz cristão, mas não vive em obediência aos ensinos claros que a palavra de Deus diz, aos princípios de autoridade da palavra de Deus, então nós já podemos dizer, uma pessoa que conhece a Bíblia, que se diz cristão, que diz conhecer a Bíblia, mas que ela não obedece àquilo que a palavra de Deus diz, então eu vou falar o seguinte, não, você não é uma pessoa madura, você é uma criança. Por quê? Porque você não ouve o que a palavra de Deus diz. Você não ouve aquilo que o Senhor diz. Tá certo? E, gente, deu o nosso horário aqui para a conversa e para... Eu sempre paro nesse horário e nós vamos continuar daqui da próxima vez que eu for falar, tá bom? Nós vamos continuar desse assunto em diante. O que é? Quais são as características de um bebê espiritual? Então, nós vamos começar realmente a filtrar isso para a gente começar a se enxergar. Então, dentro do que nós falamos até agora, quem somos nós? Somos maduros ou somos infantis? Vamos começar a pensar nisso. Vamos começar a olhar para nós e começarmos a ver quem somos. A questão é, se nós nos vemos como imaturos ou como crianças, então eu sou uma criança espiritual. Você vai aceitar continuar vivendo assim ou você vai buscar amadurecer? Se você é maduro espiritual, que bom, mas você vai aceitar que essa maturidade é o fim ou você vai continuar crescendo nessa maturidade por entender que Deus tem muito mais para você e Deus tem muito mais para nós? Que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações, que a gente possa começar a pensar nisso, meditar nisso, que a gente possa crescer em o nome de Jesus. Tá certo? Próximo estudo que a gente for falar sobre esse assunto, estaremos dando sequência aqui nesse lugar. Que Deus abençoe. Franqueada a palavra para quem quiser falar, orar, perguntar. Quem quiser participar, fique à vontade agora. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida, alguma pergunta, algo que queira dizer? Está aberto e franqueada a palavra. Pastor, eu achei interessante o que você falou Ah, sobre o fato do apóstolo Paulo estar se referindo a eles como cristãos. Que dentro, se você for estudar ali a carta, né, aos Coríntios, existia, né, uma doutrina, um movimento lá dentro de cristão carnal. E isso atingiu muitas igrejas modernas também. E você pode, com base nessa ideia, né, de cristão que vive no pecado, né, que não tem sensibilidade, né, não tem uma vida com Deus, uma vida de arrependimento, mas você ainda pode ser cristão, pode ser considerado cristão. E eles se baseiam muito nesse versículo que você citou. uhum. Então, existe sim um equilíbrio, né, que a gente tem que ter, entendendo que sim, existe a questão da maturidade, mas, ao mesmo tempo, a evidência, né, que você está crescendo, né, em maturidade, é que você tem essa sensibilidade e você não vai parar de crescer, né? Assim como um bebê, ele sempre está pedindo comida, ele vai pedindo comida, né? Deus, quando a gente nasce de Deus, né, que é a palavra que o apóstolo João usa, esse crescimento é natural, ele é orgânico, Exato. né, espiritual. Ele vai começar e vai terminar, né, até o fim. Então, só queria comentar isso aí. Não, muito bom, Samuel. Eu acho interessante essa questão quando a gente olha a vida cristã baseado na biologia, baseado no ser humano como, né, um ser vivo, a gente pode pensar numa coisa. Um bebê que não cresce tem algum problema, né?
Um bebê que ele não se desenvolve, ele tem algum problema. Ele tem algum problema. Ele está enfrentando alguma dificuldade. Alguma coisa não está normal na vida dele. Então, ele tem uma série de problemas, e nós sabemos que hoje acontece isso, são anomalias biológicas, né, físicas e etc., na formação. Então, a pessoa não desenvolve como deveria desenvolver. Ela não cresce como deveria crescer. Mas, quando nós olhamos isso dentro de um princípio bíblico, como você está falando, eles são cristãos, mas precisam também desenvolver. Então, eles precisam entender isso. Eu acho muito interessante quando Paulo fala, olha, irmãos. Ele não fala, olha, pecadores sem vergonhas, que não são bíblicos, que não são crentes. Não, ele fala, irmãos, eu não posso falar a vocês como espirituais, porque vocês continuam agindo como bebês. Como bebês. E o alvo dele, é interessante isso, o alvo de Paulo, ao falar tudo isso, não era jogá-los fora, mas era despertá-los para a maturidade, despertá-los para um crescimento. Porque, mesmo quando as coisas não estão normais espiritualmente, quando há uma normalidade, nós não progredimos, isso não quer dizer que esse mal não possa ser revertido espiritualmente. O Espírito Santo pode trabalhar em nós e nós podemos crescer e amadurecer. Tudo depende daquilo que nós vamos nos abrir e o Senhor vai fazer em nós para que a gente possa, então, alcançar o que temos que alcançar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Havendo esse silêncio no meio da congregação, nós vamos encerrar aqui, então, e vamos orar em nome de Jesus.